Então, pessoal, olha só que coisa. A turma do Exame aqui, do site Exame, traz uma informação exclusiva que ninguém nem imaginava que iria acontecer, né? O governo já está trabalhando com a mudança na meta fiscal para 2024, aí, estabelecendo um déficit de 0,5% do PIB. Todo mundo sabia que a coisa iria caminhar para esse lado. A atual meta é completamente insustentável, não deve nem ser levada a sério, quanto mais ser perseguida para, de fato, chegar-se a esse valor, né? Inclusive, eu fiz um vídeo aqui recentemente falando que o pessoal do TCU, Tribunal de Contas da União, colocou em xeque os valores do orçamento do governo Lula, apresentados pela equipe econômica dele, dizendo que vai ter um déficit aí no mínimo de 55 bilhões de reais, que é mais ou menos o 0,5% do PIB que o governo já começa a trabalhar. Então, a gente já imaginava, a gente já sabia que a coisa iria caminhar nesse sentido aí, e de fato parece que o governo já está se posicionando dessa forma para um déficit fiscal realmente. Enquanto aqui o pessoal do Instituto Fiscal Independente, uma pesquisa aqui, um relatório divulgado ontem, dia 18, afirma que o PIB do Brasil vai crescer uma merrequinha, uma mixaria aí em 2024 e, portanto, o impacto fiscal disso vai ser muito grande. Vamos conversar sobre esse tema, sobre essa situação, então. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal. Se ainda você não for inscrito, é claro, confira sua inscrição, porque às vezes some. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, torne-se membro patrocinador do meu trabalho aqui no meu canal. Apenas R$ 1,99 por mês, isso aí me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Mas então, qual que é a situação? O pessoal já está prevendo há muito tempo, isso aqui há muito tempo mesmo, meados do ano passado, o pessoal já questionava a previsão fiscal do Brasil para 2024, e isso se estende também para 2025 e 2026. Os números apresentados pelo Fernando Haddad, que ele hoje é o único que defende, diga-se de passagem, são assim, otimistas, pouco, são irrealistas, são o fantástico mundo da imaginação. Então, realmente não tem como trabalhar nesse sentido, e o Lula não teria problema nenhum em mentir a respeito da meta fiscal, estabelecer uma meta e depois descumpri-la. Isso aí seria moleza para ele. Um cara que fez a corrupção toda que ele fez, descumprir meta fiscal é fichinha pro cara. Só que ele sabe que isso vai ter problemas para a governabilidade dele. Ainda que o arcabouço fiscal não considere isso um crime de responsabilidade fiscal que poderia levá-lo a perder o mandato, né, por meio de um impeachment, ainda que o arcabouço não tenha essa situação específica, existe a previsão de que o governo tem que contingenciar gastos caso a meta fiscal já esteja aí, pareça não ser cumprida logo no início do ano. Tem uma revisão dela aí bimestral, se eu não me engano, e eventualmente, março ou abril, o governo Lula já teria que fazer contenções de gastos, e o Lula não quer fazer isso por conta das questões eleitorais desse ano de 2024. Ele precisa liberar grana e abrir os cofres públicos para os seus aliados fazerem muitas prefeituras e tudo mais. Então, realmente não dá para contingenciar nada, logo o Lula vai ter que rever a meta do Fernando Haddad de 0% aí, né? Então, aqui, a discussão nos bastidores do governo Lula aí não é mais se a meta vai ser alterada ou não. O pessoal aqui, os técnicos da ala política e da equipe econômica aqui, que deram essa afirmação exclusiva para o pessoal do site Exame, dizem que o debate hoje é quando que essa meta, a nova meta aí, com déficit fiscal, deve ser anunciada e como ela vai ser anunciada para a sociedade e para o mercado aí, além de chegar-se a esse fator de fato aí, de quanto que vai ser o déficit fiscal projetado. Então, o pessoal aqui está iniciando a discussão com 0,5% do PIB de déficit fiscal, lembrando que existe a banda prevista no arcabouço fiscal que permitiria chegar-se a um valor de 0,75% do PIB em déficit fiscal primário. Isso aqui, dados primários, o que daria 80 bilhões de reais, mais ou menos, de déficit para 2024. Já adianto para vocês que se o Brasil conseguir isso aí, apenas isso de déficit, né, apenas entre muitas aspas, é claro, nós podemos nos dar por satisfeitos, porque olha aí o ano de 2023 como é que terminou, né? Um déficit de 200 bilhões, mais de 200 bilhões
de reais. Realmente é uma coisa assim que não tem cabimento, não tem... até a gente não consegue nem comparar com outros anos normais, né? Isso aí é número de pandemia. Mas, de fato, o pessoal vai começar o debate com 0,5% do PIB aí, sendo que pode ser que a coisa já fique até superior a isso, certamente. Conforme eu mencionei antes, né, o pessoal do TCU fez ali umas ressalvas, por falta de uma palavra melhor, em relação às contas do governo Lula aí, pedindo para que fosse reavaliada a questão de fato aí da dívida e tudo mais, né? O pessoal da ala política já bateu o martelo a esse respeito, só o Fernando Haddad, de fato, que está batalhando para manter essa questão do déficit zerado aí, né? Então, o próprio pessoal aqui, os técnicos do governo, também já falam que não é possível zerar o déficit público, ainda que o governo consiga aprovar tudo que tem lá no Senado Federal, no Congresso, né, de forma geral, a respeito de arrecadação. Todas as matérias de arrecadação que somam 168 bilhões de reais em mais dinheiro roubado aí pelo governo da sociedade brasileira neste ano aqui. E isso aqui já considerando a reoneração total da folha de pagamento, coisa que não vai rolar, pelo menos não na integralidade aí, está sendo negociada a duras penas pelo governo com o Congresso Nacional aí. Então, o que acontece? Qual que é o ponto nessa história? Provavelmente o pessoal aí vai ter que apostar num déficit fiscal mais alto mesmo, não tem para onde correr. Até o pessoal também aqui da instituição fiscal independente já estão colocando isso em cima da mesa também para debate, porque olha só, isso aqui é interessante também. Não, esse aqui é do Infomoney, né? A outra notícia é do site Exame, isso aqui do site Infomoney. Eles tentam dourar a pílula bastante aqui para o governo, não sei qual que é desse site aqui. Tem um outro segmento, um outro vídeo que eu vou fazer com notícias deles também, que é uma coisa impressionante como eles douram a pílula. Olha só como é que eles tratam a questão que foi projetada pelo IFI a respeito do PIB, em primeiro lugar, para depois falar do déficit, né? Então, o PIB aqui em 2023 vai ter um crescimento próximo de 3%, mas, olha só, né, deve perder um pouco de ímpeto em 2024 e encerrar o ano com um avanço de 1,2%. Não, isso aqui não é perder um pouco de ímpeto, é perder mais da metade do ímpeto. Fala sério, se cresceu 3% agora vai crescer 1,2%, perdeu um percentual muito grande do crescimento, do ímpeto, do ritmo do crescimento, né? Ainda é um crescimento positivo, óbvio, né? Mas dizer que é perder um pouco de ímpeto, né? Perder muito é o quê? Ter um déficit, ter uma redução no crescimento do PIB? Fala sério, isso aqui é uma coisa totalmente, é um termo totalmente equivocado para o grau de redução do crescimento econômico do Brasil em 2024, né? Mas isso aqui ainda é uma projeção. E aí, então, chega-se a questão, obviamente, do déficit fiscal, do provável déficit aí, porque a questão fiscal depende das receitas que incidem em cima da economia. Se a economia cresce pouco, cresce menos do que o esperado, a receita tende a crescer menos do que o esperado, e aí o planejamento fiscal vai para as cucuias, né? Então, o pessoal aqui está estimando o déficit em 233 bilhões para 2023, só que tem a questão dos precatórios aqui e tudo mais, só que eles acreditam que, de fato, o déficit vai ficar na casa dos 134 bilhões, que é perto aqui, engraçado, o parâmetro que eles usam, né? Olha só, o valor aqui é de 1,2% do PIB, então previsto fora os precatórios, né, para 2023, e aqui eles colocam que isso é muito próximo do que a instituição previa anteriormente, 1%. Beleza, é próximo, mas muito próximo, né? Isso aqui deve dar 20 e poucos bilhões de reais. Então, estamos falando de uma margem de erro grande aqui, né? Não é muito próximo, né? Uma margem de erro de 20% do que estava projetado. Então, não sei qual é o parâmetro do pessoal do Infomoney aqui e tudo mais, só que eles colocam de fato que essa meta é posicionada para o próximo ano, é desafiadora aqui, né? Então, desafiadora é pouco, né? É uma meta irrealista. Olha só o que eles dizem, o texto do IFI. Zerar o resultado primário em 2024 a partir de um déficit superior a 2% do PIB em 2023, ainda que considerando despesas não recorrentes, não será tarefa fácil. Diria eu que seria realmente algo impossível
de se conseguir, né? E de fato o governo também já está trabalhando com essa realidade, já está partindo desse pressuposto. Para onde que o governo vai caminhar é o que realmente fica em dúvida aí, né? Qual vai ser o percentual apresentado de déficit fiscal para 2024? Quando que isso vai ser informado e qual é a desculpa que vai ser dada, né? Qual é a culpa do Bolsonaro dessa vez aí nessa história? Mas o grande ponto realmente é o impacto que isso vai ter na inflação e na taxa de juros, porque conforme maior é a dívida pública de um país e um déficit primário faz a bola de neve da dívida aumentar cada vez mais, que já é uma coisa descontrolada atualmente, eu vivo falando isso aqui no canal, mas a tendência é piorar num ritmo muito maior. Então, qual que é o grande ponto aqui? Se a dívida pública cresce demais de uma forma descontrolada porque o governo gasta muito mais do que arrecada, não consegue ter controle fiscal, essa dívida fica mais cara, o serviço dela, a taxa de juros, fica maior. Isso aí impacta a economia como um todo, e aí é mais dinheiro que o governo tem que jogar aí para conseguir rodar essa dívida, né, fazer a coisa circular. Mais dinheiro na economia é mais inflação, mais aumento de preços, né, que é o termo que pro que o pessoal chama de inflação, o pessoal da mídia, do Estado, é o aumento de preços, e isso aí leva a uma taxa de juros maior por parte do Banco Central para tentar controlar esse fenômeno inflacionário. Então, a inflação no Brasil está dando sinais de resiliência. O pessoal precisa baixar a taxa de juros, que está alta no Brasil, para fazer a economia funcionar melhor e tudo mais, só que não tem como com o governo gastando dinheiro dessa forma. Então, isso aqui, embora seja esperado, é uma péssima notícia sob todos os aspectos e que demonstra mais uma vez que o governo Lula não tem qualquer tipo de compromisso fiscal, está fazendo a economia brasileira ir de mal a pior, infelizmente, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.